Fala pessoal, estamos de volta e vamos ver agora, continuar vendo na verdade, né, a ponto relativo à cláusula de reserva de plenário, artigo 97 da Constituição, mas o funcionamento do tema no âmbito do controle difuso do Supremo Tribunal Federal, tá? Mas antes de entrarmos nesse ponto, em relação ao tópico anterior, ficaram faltando análise de duas questões, vou dar uma volta agora e a gente retoma então com o controle difuso no STF. Retornando. Em relação aos tópicos que vimos no vídeo anterior, ponto 1. De acordo com o entendimento jurisprudencial do STF, em relação ao controle difuso, a parte perdedora que sucumbiu ao incidente de inconstitucionalidade pode recorrer do acórdão mediante a interposição de recurso extraordinário para o STF. Verdadeiro ou falso? Falso, né? Lembrando que a decisão, lembrando que o acórdão que justifica o recurso extraordinário não é o do incidente, mas qual? Aquele do processo final, do procedimento final como um todo, após o retorno da decisão do incidente para a turma. Beleza? Seguindo. Como cedido isso na doutrina e jurisprudência, a cláusula de reserva de plenário é um dos requisitos do controle difuso, com certeza, né? No âmbito do controle difuso nos tribunais, ela é requisito condição de validade sob pena de nulidade absoluta. Nesse sentido, a respeito dessa cláusula, é correto afirmar que é obrigatória sua observância também na hipótese de análise e julgamento de normas pré-constitucionais pelos órgãos fracionários. Observe o seguinte: nas normas pré-constitucionais não incide a cláusula de reserva de plenário, né? Então, os órgãos fracionários não precisam remeter o processo para a turma, para o pleno ou órgão especial. A assertiva, portanto, ela é falsa. Vamos então seguir agora propriamente com o controle difuso no STF. Nós vimos que em relação aos demais tribunais, o que ocorria? Cisão funcional de competência. Parte continuava na turma, o ponto relativo à inconstitucionalidade ia para onde? Para o pleno. E depois retornava para a turma para análise como um todo do caso concreto. Então existe uma cisão funcional de competência. No STF não existe essa cisão funcional de competência. A regra é específica. Se havendo necessidade de envio para o pleno, haverá, vamos dizer aqui que seja o STF. Se uma turma, mediante, por exemplo, recurso extraordinário, recebeu um caso para julgamento e foi hipótese de análise de inconstitucionalidade, aqui é o pleno do STF. Nos demais tribunais ocorre o que? A cisão. Aqui não. Ocorre a remessa na íntegra. Todo o caso, e não só da inconstitucionalidade, será tudo remetido ao pleno. E o pleno julgará todo o caso, inclusive a análise da lide do litígio. A turma, portanto, não receberá qualquer caso de volta para análise e julgamento, já que tudo ficará com o pleno, ou no caso, né, o pleno do Supremo Tribunal Federal. Isso leva a um outro questionamento, que pode até induzir uma análise equivocada. Turmas do STF podem declarar a inconstitucionalidade sem remessa ao pleno? Não estou falando aqui das exceções, no caso em que a remessa ela não é obrigatória, que nós vimos, né, no tópico anterior. Imagine que é um caso em que, em tese, seria obrigatório o envio para o pleno do STF, mas a turma entende por não enviar e ela mesma decidir sobre a inconstitucionalidade. Repetindo a pergunta: turmas do STF podem declarar a inconstitucionalidade? Observe o seguinte: o tema foi análise de alguns julgados, como por exemplo o RE 361 829 ED.
E esse é um tema que cai em concurso com uma frequência que é impressionante. Repetindo a pergunta, turmas do STF podem declarar a inconstitucionalidade sem a remessa para o pleno, sem que isso viole, sem que isso acarrete violação da cláusula de reserva de plenário, sem que isso acarrete violação da súmula vinculante número 10? A resposta é que as turmas do STF podem sim declarar a inconstitucionalidade sem a remessa do pleno, sem a violação da súmula vinculante do número 10, sem a violação do artigo 97. O STF entende que as suas próprias turmas têm poder, no caso poder regimental, para analisar a inconstitucionalidade, ou seja, a súmula vinculante não se aplica ao próprio tribunal que a criou, tá? E via de consequência, o artigo 97 não se aplica ao Supremo Tribunal Federal, beleza? O que acontece? Todas as decisões em sede de controle difuso, como nós vimos, elas possuem efeito interpartes, né? E como regra ex tunc. A questão é como conceder efeito erga omnes a essa decisão do Pleno do Supremo Tribunal Federal. Nesse cenário, é necessária a aplicação do artigo 52(10) da Constituição, que diz o seguinte: compete ao Senado suspender, no todo ou em parte, decisão de declaração de inconstitucionalidade pelo STF. Dentro desse ponto, alguns questionamentos são necessários. Vamos lá, pessoal. Ponto 1. A comunicação é obrigatória? Não. A comunicação ela não é obrigatória. Então, o STF comunica se ele desejar, mas como regra, vamos ser sinceros, ele assim procede, tá? Qual a finalidade, contudo, dessa suspensão? Eu fiz um quadro aqui para facilitar para vocês a visualização, né? Decisão no controle difuso sem a suspensão, ou seja, antes da suspensão, a regra geral, né? O efeito é interpartes, somente para aquelas partes. O efeito ele é ex tunc, né? Observe o seguinte: é possível, no âmbito do controle difuso de constitucionalidade, a modulação dos efeitos, concedendo, portanto, outros efeitos que distintos daqueles em relação ao efeito esperado, ao efeito ex tunc, né? E outra coisa, a decisão no controle difuso, como qualquer decisão no âmbito do controle de constitucionalidade, diz respeito à validade da norma. Essa é uma decisão que é aquela, por exemplo, os efeitos da decisão tomadas, por exemplo, num recurso extraordinário pelo STF, tá? No habeas corpus pelo STF, no mandado de segurança pelo STF. Não estou falando aqui do tema da mutação do Constitucional 52(10). Esse é o regramento previsto na Constituição Federal. Contudo, se existe o envio para o Senado e o Senado suspende, se o Senado assim proceder e suspender, os efeitos deixam de ser interpartes, eles passam a ser erga omnes. E os efeitos aqui, quando feito pelo Senado, é com caráter ex nunc. Existe uma exceção, contudo. No âmbito da administração pública federal, a resolução do Senado produz efeitos ex tunc. Existe um regramento sobre isso, é um decreto, né, que regulamenta o tema e concede, no âmbito da administração pública federal, direta e indireta, efeito ex tunc. Somente, repito, aonde? Na administração pública federal, direta e indireta. Exceção, regra geral ex nunc. Regra geral do controle de constitucionalidade, nós estamos falando da incidência no âmbito da validade da norma. Só que no controle difuso, após a aplicação do 52(10), incidirá na eficácia da norma. Por quê? Porque a redação do 52 fala em suspensão da execução da lei
declarada inconstitucional no todo ou em parte pelo STF. Então, em razão dessa redação, falar em suspensão da execução, o plano de atuação do 5210 diz respeito à eficácia da norma. Essa é a regra geral relativa ao tema, sem cogitarmos aqui da mutação constitucional do 5210. Beleza, pessoal? Vamos seguir então. Características e limites do artigo 5210. Quando o Senado atua, o ato do Senado se dará por meio de uma resolução. É o ato no qual será veiculada a atuação do Senado. Tá? Trata-se de controle difuso ou concentrado. Ele foi criado somente para o controle difuso, o 5210 incide somente no controle difuso. No controle concentrado, o próprio tribunal, no caso do STF, tem poder para conceder eficácia vinculante e erga omnes. Tá? Trata-se de um ato discricionário ou vinculado, ou seja, o Senado tem discricionariedade para atuar ou ele é obrigado a atuar e suspender? Ele tem discricionariedade. Discricionariedade, ele não é obrigado a atuar tal como previsto. Tá? Seguindo. Limites da suspensão. Os limites da suspensão diz respeito à decisão do Supremo Tribunal Federal, ou seja, o limite da suspensão é o limite da decisão do STF. O Senado não pode ir além e não pode ir aquém. Então ele tem que ser no exato limite daquilo que foi decidido pelo STF. E observe o seguinte, o Senado ele não tem um prazo para atuar. Ele pode atuar a qualquer momento a partir dessa comunicação. 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, não existe um prazo de prescrição ou decadência que possa incidir. Tá? Mais um outro ponto. Revogação do ato de suspensão pelo Senado. Imagine que o Senado faça uso do 5210 e efetivamente decida, tal como decidiu pelo STF, e suspenda a execução da lei. O Senado pode voltar atrás e revogar esse ato? Pessoal, não. O Senado não pode voltar atrás. A decisão do Senado ela é definitiva. A decisão do Senado ela é irreversível. A decisão do Senado ela é irreversível. E outra coisa, a abrangência legal, falamos aqui não só de normativas, o Senado não trabalha somente em normativas federais, né, mas também da União, Estado, Município e DF. Ele, inclusive, vai suspender uma lei municipal, se for o caso. Tá? A abrangência ela é ampla nesse ponto. Beleza, pessoal? Vamos seguir, então, e pegar uma questãozinha de concurso aí para a gente analisar o tema. A cláusula de reserva de plenário é forma de controle difuso de constitucionalidade, à exceção do Supremo Tribunal Federal, e deve ser reconhecida somente pela maioria absoluta dos membros do respectivo tribunal ou dos membros do respectivo órgão especial deste, para a declaração de inconstitucionalidade. A assertiva ela é verdadeira. Olha o ano em que foi o concurso, 2019. Porque a cláusula de reserva de plenário não se aplica ao próprio STF, segundo a sua jurisprudência. A assertiva ela é verdadeira. Seguindo. Pessoal, a questão da mutação constitucional do 5210. Um tema extremamente complexo. Só esse tema é aproximadamente meia hora de bate-papo com vocês. Então, o que eu vou fazer com vocês em relação a esse ponto?
Eu vou trabalhar esse ponto num vídeo à parte, para esse vídeo aqui nosso não ficar muito longo, tá? Vou colocar o vídeo abaixo. Ele é um vídeo, na verdade, que ele já está no meu canal, tá? É um vídeo de mais ou menos um mês atrás que eu gravei ele. Vou fazer referência aqui na descrição do nosso vídeo em relação a esse vídeo e vou também deixar ele com uma referência no final desse vídeo, seja aqui embaixo, seja no final desse vídeo, vai estar aqui na íntegra uma análise bem completa, detalhada, inclusive da evolução histórica relativa ao tema, tá? Então vou avançar esse tema para a gente já ir para o ponto final sobre controle difuso de constitucionalidade, para a gente já entrar no controle concentrado no nosso próximo vídeo, beleza? Vamos lá então, pontos finais sobre controle difuso de constitucionalidade. Ação civil pública. A questão aqui central é a seguinte: no âmbito de uma ação civil pública, que ela tem efeito, como nós sabemos, efeito erga omnes, é possível a declaração de inconstitucionalidade numa ação que tem efeito erga omnes? O tema já foi analisado pelo Supremo Tribunal Federal e o STF falou que sim, que é possível, mas cuidado, ela é possível desde que as regras do controle difuso de constitucionalidade sejam respeitadas. O que acontece? Quando a gente fala em controle difuso de constitucionalidade, a inconstitucionalidade propriamente, como nós vimos, ela é causa de pedir. Ela é causa de pedir. Se ela é causa de pedir, como regra, ela não faz parte do pedido, né? Ela não faz parte do pedido. Observem o seguinte, e exatamente por isso que o STF compreendeu o tema da seguinte forma: se a ação civil pública tiver como causa de pedir a inconstitucionalidade, o uso da ação civil pública está correto. E como que tem efeito erga omnes na ação civil pública é o pedido e não a causa de pedir, então a declaração de inconstitucionalidade dessa decisão aqui, ela não terá efeito erga omnes, porque diz respeito somente ao pedido. Contudo, se na ação civil pública tiver um pedido de declaração de inconstitucionalidade, esse pedido ele está equivocado. Por quê? Porque se tem um pedido, esse pedido necessariamente, em razão da natureza da ação civil pública, esse pedido vai ter natureza erga omnes. Então, você não pode ter um pedido para declaração de inconstitucionalidade em sede de ação civil pública. E o STF vai além. Se assim proceder e o juiz decidir de forma positiva, dando efeito erga omnes, dessa decisão do juiz caberá reclamação diretamente aonde? No STF, por usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Em face da Constituição Federal, somente e exclusivamente o Supremo Tribunal Federal tem poder para analisar com efeito erga omnes a inconstitucionalidade de uma lei. Então, por usurpar a competência do STF, é que somente o STF pode fazer em face da Constituição, nesse caso, não será possível que haja um pedido na ação civil pública relativa à inconstitucionalidade. A inconstitucionalidade, portanto, tem que ser o quê? A causa de pedir. Mandado de segurança, habeas corpus e ações gerais e as demais ações, né? Observem o seguinte: essas ações são ações do controle difuso. São ações que têm por base um caso concreto. Exatamente por isso que essas ações não podem ser utilizadas sem um caso concreto propriamente dito.
em razão dessa situação de ser ação de controle difuso, o STF redigiu a súmula 266. Não cabe mandado de segurança contra a lei em tese. Igualmente, não cabe habeas corpus contra a lei em tese, porque habeas corpus e mandado de segurança não são instrumentos capazes de analisar a lei em tese, porque a lei em tese ela é analisada em sede de controle concentrado de constitucionalidade. É necessário um caso concreto, é necessário um litígio, uma lide, com o bem da vida envolvido, né? Por isso, a redação da súmula relativo a esse tema. Tá bom, pessoal? Finalizamos por aqui, então, o controle difuso de constitucionalidade e vamos, no próximo vídeo, na nossa próxima semana, trabalharmos controle concentrado de constitucionalidade. Pessoal, um grande abraço, vejo vocês em breve no nosso